A figura a seguir representa uma região na qual temos um campo elétrico uniforme de módulo 5 volts por metro e duas superfícies equipotenciais de 50 e 40 volts. Qual é a distância entre as superfícies equipotenciais? Pessoal, não esqueçam, se o campo elétrico é uniforme, isso significa que ele, em todos os pontos que nós pensarmos, os vetores campo elétrico são exatamente idênticos. O que isso significa? Eles possuem mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. O que significa 5 volts por metro? Significa que a cada metro que nós percorrermos na direção dos vetores campo elétrico, nós passaremos por diferenças de potencial de 5 volts, tá bom? Vejam que a diferença de potencial aqui, ó, de 50 para 40 é de 10 volts. Isso equivale a 2 metros. Mas vamos escrever para vocês para ficar bonitinho, ó. Então eu digo que o campo elétrico é de 5 volts por metro, o potencial elétrico desta superfície tracejada é 50 volts, ou seja, todos os pontos aqui apresentam 50 volts, todos os pontos aqui nessa outra superfície apresentam 40 volts. Não se esqueçam que esse é um desenho de perfil, então esse é um desenho no volume. Eu brinco com vocês, eu digo que esta superfície parece o quê? Aquele filme que nós usamos em cozinha para acondicionar as frutas, a melancia. Então imagina aquele plástico Magipac aqui, perpendicular aos vetores campo elétrico, outro plástico perpendicular aqui aos vetores campo elétrico. Então todos os pontos sobre esse plástico entre aspas, gente, não tem plástico, estou falando isso como um recurso didático. Todos os pontos sobre essa superfície apresentam 50 volts, todos os pontos aqui apresentam 40 volts. Então olha lá, a distância, lembremos-nos que quando nós falamos de campo elétrico uniforme, nós lembramos do céu. E se nós lembramos do céu, lembramos de Santo Eduardo, Santo Edu. Olha lá, ó. Intensidade do campo vezes distância entre as superfícies é igual à diferença de potencial entre as superfícies. 5 volts por metro, 50 volts menos 40, 10 volts. Cancelo volt com volt, metro vem para o lado direito multiplicando, encontrei aquela distância que nós fizemos de cabeça, 2 metros, tá bom? Outra maneira de pensar é uma regra de 3. Se o campo apresenta uma mudança de 5 volts entre as superfícies a cada metro, então a pergunta é, para a DDP dada, qual é a distância? A DDP dada é o que? 50 menos 40 volts, 10 volts. Fazendo essa regra de 3, nós encontramos 2 metros, a mesma resposta.